Meu querido ouvinte, amigos, parentes, que bom rever vocês. Quem sabe uns estão trabalhando, outros estão em casa, outros estão em outras atividades. Que maravilha! É um prazer retornar e dar sequência ao trabalho, às mensagens que temos para vocês. Vamos fazer uma oração, ok? A nossa gratidão a Deus pela vida que o Senhor nos dá, pelos teus cuidados, pela tua proteção. Agora vamos, meu Deus, apresentar um tema muito importante, um dos remédios que o Senhor fez sobre a água pura. Nos abençoe a entender, a compreender e aos queridos ouvintes em nome de Cristo. Amém. Muito bem. Olha, amigos, eu tomo água quando eu me levanto de manhã cedo. Sabe quantos copos d'água deve tomar durante o dia? É de 8 a 10 copos. Você já tomou água hoje? Cuidado, certo? Eu vou tomar um pouco aqui. Água pura é uma bênção. É um dos remédios que Deus fez. Mas antes nós vamos ler aqui a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 2, quando Deus formou o homem, depois ele desenvolveu a fonte de água. Veja bem, no capítulo 2, versículo 9, diz aqui: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora veja, no verso 10, Gênesis 2, versículo 10. E saía um rio do Éden, interessante, para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braças. Então Deus formou, não é? Ali, aquela fonte imensa, grande, e dali, em 4 braças, formavam os rios no jardim. Então, a água foi ele que fez para o ser humano, para os animais, para as aves, as árvores. A água, meu querido amigo, é de suma importância. Veja bem, por que será que tudo em nós e ao nosso redor, abaixo de nós, acima de nós, tudo está envolto em água? 70% do nosso corpo, do seu corpo e do meu, mantém água. Veja bem o que eu vou dizer. 90% do cérebro que Deus colocou em você é água. É incrível. O que nos chama a atenção é que o corpo precisa de água, certo? Não só por causa dos alimentos que ingere, mas também para seus processos de eliminação. Eu fico muito triste quando eu estou fazendo consultas com alguns pacientes. Eles me falam a situação da saúde deles, quando chega no aspecto da circulação, de ressecamento, entenderam?
pessoas não defecam, tem problema sério, de pressão alta, de pressão baixa. Eu pergunto, quantos copos de água você toma, meu querido? Tem pessoas que chegam até a dizer, eu não gosto de água. Gente, que agressão a pessoa faz ao seu organismo. Ninguém pode viver sem água. Veja que no lugar, nem a própria natureza, a terra, onde há árvores, se não chove, o que acontece? Parece. Assim acontece com o corpo, o ser humano. Tem que ter cuidado. Grande número de pessoas sofre de vários tipos de doenças que não existiria caso usassem mais água. Meus amigos, é lamentável. Milhões de pessoas sofrem por não usar esse remédio que Deus determinou para nós, certo? Milhões de pessoas se queixam de prisão de ventre, intestinos preguiçosos, fígado, má circulação, má digestão, nervosismo, insônia, problemas da pele e outros. Então, meus amigos, não bebem água e quando fazem, tomam-na em ocasiões impróprias. Esse é o grande problema. Tomem em ocasiões impróprias, em quantidade insuficiente, certo? E na maioria das vezes, ouçam aí, ingerem os condenáveis refrigerantes em lugar da preciosa água. Querida mãe, eduque sua criança, seu juvenil, seu adolescente, que está em formação, evitar certos líquidos que são nocivos. Ensina, educa a tomar água, certo? É incrível, tem que ter muito cuidado. Não bebem água e quando fazem, tomam em ocasiões impróprias. Meus amigos, os refrigerantes não substituem água. Tem pessoas que tomam bastante refrigerantes. E o pior, quando vem um problema de saúde, problema indigesto, azia, acidez, é justamente por esse líquido que toma. Isto é algo sério. Nós vamos falar adiante sobre a fisiologia da digestão. Aí o querido ouvinte vai entender melhor, certo? A Bíblia apresenta a água, vejam bem, em aspectos diversos. A Bíblia. Águas vivas para purificação, águas correntes junto a pomares frutíferos, águas frescas para viajores sedentos, águas em que brotam do trono de Deus para dar vida. Que maravilha, né? Meus queridos, o Deus que criou o céu, que criou essa terra, colocou em meio à natureza as fontes de água. Em lugares que eu já andei por esse Brasil, já andei em cachoeiras, água mineral. Gente, é incrível. Cuidado em não tomar águas sujas. Tem gente que toma aquelas águas impuras. Isso prejudica a formação do sangue, dos rins. Sofre muito quando você toma uma água inconveniente e nociva. Mistura. Certamente as águas usadas
nas grandes cidades, por melhor tratadas que sejam, não são da espécie que se recomenda para a nossa saúde. Por isso que milhares de pessoas doentes, certo? Poderemos fruir os benefícios de águas vivas, não tratadas, águas de fonte ou de um poço, não contaminadas. Cuidado, vigie isso para a sua saúde, ok? Para começar uma reeducação do corpo, não esqueça, quanto à água, recomendamos iniciar o dia, como eu falei de início, com um copo ou dois ao levantar-se. Outro tanto, meia hora antes do almoço. Gente, o que eu vou falar aqui é sério. Veja bem. E do jantar, e também ao deitar-se. Se programe, faça isso. Para as pessoas muito nervosas, constipadas e com problemas de fígado, como se recomenda moderação no comer, deve moderação também no beber. Meu querido, eu te falo com carinho, não tome líquidos na hora da refeição. Você sabe porque muita gente adoece, muitas pessoas passam mal, vivem com problemas graves de saúde. Sabes por quê? O problema está na mesa quando você ou quando as pessoas se alimentam. Tem pessoas que comem o pão, comem o arroz, o feijão, o bolo alimentar. E este bolo não pode ser misturado com água, com refrigerantes. Muita gente toma suco de laranja, sucos de limão, gelado. Oh, querido, você não sabe o que está plantando para colher. Você está ouvindo? Não toma-se água na hora da refeição. E tem pessoas que põem assim 1 litro, 1,5 litros de água gelada, comendo e tomando. Eu que entendo e que oriento as pessoas, quando eu chego na casa de alguém ou em qualquer lugar que eu vejo fazendo isto, eu fico triste. Esse mandamento, esse remédio da saúde, tem que também ter a hora de tomar, o tempo certo. E muita gente usa de modo errado. Veja bem, quem faz isso não sabe o malefício que faz. Quando se comem frutas e vegetais crus, diminui a necessidade orgânica de água, porque tem muita água nesses alimentos. Uma pessoa que se tem alimentado só de frutas durante o dia, e especialmente frutas suculentas, como abacaxi, laranja, melão, mamão, ou que tenha comido salada de hortaliças cruas, ok? Sem muito tempero, é claro que não necessita de muita água. Meus queridos, este remédio que Deus determinou é para nos manter. Tem que ter cuidado. Afeta os rins. Escuta aí. Seus rins é igual o peixe. É movido por água. Certo? O sistema celular. A água que você toma forma o sangue. O sangue é a corrente da vida. Tem pessoas que têm o sangue acidulante. Tem gente que tem um sangue pútrido. Se tirar o sangue dessa pessoa para atender alguém que está precisando, é igual uma picada de cobra. O sangue está contaminado. Pessoa que fuma, pessoa que bebe, uma pessoa que toma pinga. Veja, essas bebidas fortes, meu querido, saiba que é um prejuízo da saúde.
A pessoa não tem. E o pior, que perde o equilíbrio, aquele estado de nervosismo. Tem gente que é uma inquietação, e fora as enfermidades que desenvolve. Então, onde a água impura, embora tratada, não é saudável. A água que é tratada com química prejudica. Ah, mas eu não tenho condição e tal. Olha, veja fontes, certo? Aonde? Então, eu vou falar depois de um aparelho que ele purifica a água, ok? Ionizar, o ozônio. O ozônio é uma maravilha, eu vou depois mostrar para vocês aí. Tem que ter muito cuidado. Então veja bem, água, água, água. Eis o remédio de Deus para você e para mim. Você deve usar água para tomar, de 8 a 10 copos, tomar banho. Você precisa usar a água para banhar-se. Tem gente que passa o dia todo, meu querido, num lugar frio demais ou num lugar muito calorento. No lugar calorento soa, transpira, sai as impurezas. No lugar frio, absorve as impurezas. Então, no lugar frio, você toma água bem morna. No lugar quente, água fria. E pega uma bucha, um pano crespo, com um sabão neutro, passa no seu corpo todo, se esfrega. É uma bênção. Quando você levanta de manhã cedo, quando você vai deitar-se, água. Deu para entender? Água para banhar-se, para lavar sua roupa. Tem que ter cuidado com água pura, água limpa. Amigos, água em todos os aspectos de sua vida. No comer, no beber, no banhar-se. E eu repito para terminar, não tome água na hora das refeições. Se você está tão habituado, não é? Este hábito formou no seu caráter, veja bem, ore a Deus. Foi Ele que fez você, Ele que me fez. É o Espírito Santo que dá esta força para você dominar. Tome água até meia hora antes da refeição e 2 horas após. Faça isso. Tenha amor a você mesmo. Ore, pede ao Espírito Santo para você deixar esses líquidos nocivos, os refrigerantes de várias qualidades, vários sabores. Tenha cuidado. Os sucos. O pior, querido, que as pessoas usam esse açúcar branco, venenoso, que rebenta com as células dos ossos, que impede a boa digestão, dá um sangue totalmente nocivo, acidulante. Entenderam? Ó, queridos, que Deus te abençoe. Querida família, quando senta para fazer a refeição, é triste. Aí usa líquidos e líquidos, comendo feijão, arroz, macarrão, né? Aquele alimento sólido. Ah, mas eu não tenho líquido, eu vou me engasgar. Não, se você tomar água de uma maneira correta, então o líquido, né, as pitialinas vai desenvolver a água. Quando você está mastigando. Não esqueça, 3 coisas você precisa ter cuidado. Com a alimentação que você vai ingerir, com a combinação, que nós vamos falar no futuro, e com a mastigação. Se você mastiga bem, você não vai precisar de tomar água. Por quê?
A água que está no seu corpo, quando você entra em ação, quando entra no seu estômago, começa a triturar, sai das glândulas a água e vai mastigando. Deus nos fez perfeito. Só que nós é quem transgride. A transgressão causa consequências. Queridos, que Deus nos abençoe. Leva a sério. Põe em ordem em prática, que vai evitar muitos problemas na tua vida de saúde. Vamos fazer uma oraçãozinha, agradecendo. Muito obrigado, meu Deus, por este momento tão oportuno. Abençoa a querida visita, os queridos amigos, familiares. Possamos corrigir este remédio para pôr em prática. Louvado seja o teu nome. Amém.